boa noite. Você conhece o aquífero Guarani? Acredite, debaixo dos nossos pés temos água suficiente para abastecer o país por 2.500 anos. O gigante das águas subterrâneas se estende por 8 estados brasileiros e atravessa fronteiras. Argentina, Uruguai e Paraguai dividem com o Brasil o maior reservatório de água doce do mundo. Do aquífero nascem rios e lagoas que se alimentam dessa água filtrada pelas rochas, guardada nas profundezas da terra há milhares de anos. Nem sempre é potável, mas é pura e capaz de ajudar na cura de algumas doenças. Diante da escassez e da poluição, o aquífero chama a atenção do planeta e faz do Brasil o país mais rico do mundo em água. Durante séculos, o mundo olhou para as riquezas enterradas debaixo dessas matas. Ouro, esmeraldas, pedras e metais ditaram o rumo da nossa história. No século XXI, guardamos sob os nossos pés um tesouro ainda maior: água. O mais precioso bem da humanidade encontrou nos subterrâneos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai o seu maior reservatório. Aqui nas 3 fronteiras, o planeta Água se mostra mais do que generoso. As águas de superfície, as águas subterrâneas, formam um patrimônio de valor incalculável. Reservas naturais que os países do Mercosul sabem que têm de cuidar, porque delas depende também o futuro da humanidade. O Brasil é hoje o país mais rico do mundo em água. Só de rios são quase 56 mil quilômetros quadrados. Temos 12% de toda a água doce do planeta. 53% da América do Sul. Mas é subterrânea a reserva mais valiosa, o aquífero Guarani. Tem proporções gigantescas, 1.200.000 quilômetros quadrados. 8 estados brasileiros e outros 3 países latino-americanos são os guardiões dessa imensa caixa d'água enterrada. Vamos atravessar as estradas de terra do Brasil para mostrar o poder desse aquífero, que este agricultor descobriu da forma mais primitiva, com um galho de amora. Os antigos usavam muito isso daqui para procurar água no campo. Então quando eu vim para tentar localizar onde eu iria furar o poço, eu peguei a varinha de amora, que o finado meu pai sempre fazia isso no campo. Antes de furar um poço, ele procurava com a varinha de amora. E então, você fez? Foi aonde eu fiz os 2 poços que eu escolhi para furar, eu escolhi com a varinha. Então ela puxa, se você pegar a varinha e coisar, ó, segurar firme, ela vai descendo, ó. Tem que segurar aqui firme. Tem um veio, aqui tem um veio. Tem água aqui embaixo? Aqui embaixo tem água. E não é que funciona? O galho se move em direção à terra. Olha o tanto que já baixou. Mesmo quando eu tento evitar. Eu enterrei as unhas na mão. Então se você segurar... De tanto que eu fiz força aqui, eu enterrei a unha na mão. Olha aqui, a marca da mão. Nunca tinha visto isso. A água que jorra do poço lavou a alma deste homem. Também pudera. Ele descobriu uma mina de ouro. Ou melhor, de água. Água mineral. Vale ouro. Tá valendo ouro. A água que ele encontrou no sítio de Paissandu, nos arredores de Maringá, norte do Paraná, é diferente. Contém vanádio, um mineral com propriedades medicinais. Ele atua contra o colesterol e influencia no funcionamento do pâncreas e do fígado. Combate a diabetes, favorece o equilíbrio da saúde.
No mundo todo só existem outros 3 poços. Um deles na França, outro em Ibirá, no interior de São Paulo, e mais um em São Lourenço, Minas Gerais. Além dela ser diferenciada, é uma água que ela tem o benefício para o ser humano. É saúde. É saúde, é o rejuvenescimento da vida. Então é aquilo que a gente fica imaginando. A humanidade está precisando de água e de saúde, né? De água e de saúde e de paz. Mas como se formou essa gigantesca bacia de água subterrânea? No Paraná, os pesquisadores viajam quilômetros em busca de uma resposta. A idade da água no interior, onde está mais confinada, chega a 30 mil anos de idade. Então essas águas, aí que está o grande ponto de interrogação, é de onde vem essa água, quando que ela chegou lá embaixo. Ela chegou há 30 mil anos atrás, mas de que forma? Então existem hipóteses que estão sendo discutidas e que vão ser comprovadas no decorrer das pesquisas. Há mais ou menos 180 milhões de anos, ainda no tempo dos dinossauros, tudo isso aqui era um imenso deserto. Num período entre 200 e 132 milhões de anos, o deserto, com área equivalente aos territórios da Inglaterra, França e Espanha, juntos, sofreu uma grande transformação. O mar de areia virou um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, o aquífero Guarani. Mas não pense que existe um imenso lago debaixo da terra. O geólogo Eduardo Indi explica que lá embaixo encontraríamos pedras semelhantes a esta. A água ocupa o espaço entre os grãos de areia. O aquífero é uma rocha porosa com capacidade de absorver a água, como o geólogo José Luiz de Mendonça mostrou ao repórter Eli Frank, em São Paulo. Aqui na pedreira é possível ver o que era uma antiga duna desse gigantesco deserto que ocorreu aqui. Acompanhados pelo professor Hernani e o geólogo Eduardo, fomos até as terras de onde se extrai a água do aquífero Guarani. Um dos muitos poços perfurados pela empresa de saneamento do Paraná, na zona rural de Londrina, ainda está em fase de teste, mas já mostrou a que veio. Um jorro poderoso avança em direção ao céu. São 800 mil litros de água por hora, expelidos pela pressão natural. Depois, a água que vem de mais de 500 metros de profundidade mantém uma vazão um pouco menor, de 550 mil litros de água por hora. O que se vê é uma chuva de água morna, 36 graus centígrados, cristalina. Quanto mais profunda, mais quente a água. A cada 30 metros, a temperatura aumenta 1 grau. O biólogo José Roberto Borghetti explica que a composição e temperatura das águas do aquífero variam muito. Isso que é a grande riqueza do aquífero Guarani, essa diversidade de utilização das águas, né? Tanto para abastecimento público, quanto para o turismo hidrotermal. Água em tamanha quantidade, de sobra, não serve apenas para garantir aos moradores o uso nos afazeres domésticos, na higiene pessoal e outras utilidades. Na hora do lazer, aqui também se mergulha em água pura. A vocação turística do aquífero, às vezes, é descoberta por acaso. O casal de agricultores trocou o sítio de arroz de 5 alqueires por uma chácara bem menor de apenas 1 alqueire. No terreno, um tesouro que brotava da terra, a mina d'água, água do Guarani. A prainha era um velho sonho e dela o casal tira o sustento. Um financiamento para fazer a terraplanagem foi o grande passo. A gente foi investindo, fazendo esses quiosques, né? Comprando pia, pondo água nas barracas aí, fazendo churrasqueira, né? É um lugar onde se passa o dia, se divertindo e se banhando. A gente, graças a Deus, dá para ir tocando a vida, né? É vida trabalhosa, mas dá para ir tocando. Trabalha bastante, mas é divertido. Então já não é o serviço, né?
aquífero se estende pelo interior do Paraná, distribuindo água e saúde o ano todo. Piscinas de água quente, banhos de lama, jatos frios, são as águas que curam. Elas têm sulfato de cálcio, de magnésio, carbonatos de sódio e potássio, minerais poderosos contra reumatismos e dores musculares. Dona Mafalda não perde uma estação. A gente às vezes vem com alguma dorzinha, a dorzinha fica aqui, a gente vai embora sem ela. Eu me sinto até mais jovem depois que eu comecei a frequentar aqui. Acho que aqui tem a fonte da juventude, não tem não? Eu acho que tem a fonte da juventude. Mas vamos voltar para a estrada. Nosso destino agora é uma cidade onde a água mineral jorra em todas as torneiras. Água boa não tem banhos medicinais, mas faz jus ao nome. Basta dar um passeio pelas ruas da cidade para ver que a água que se bebe aqui garante vida longa aos moradores. Que não poupam esse tesouro líquido. Até a calçada é lavada com água mineral. Todo o serviço aqui da casa de limpeza é com essa água aí. Água mineral. Água mineral. A mangueira se estende até o quintal, enche a piscina da criança. A água mineral é usada para tudo, desde lavar a louça da cozinha e tomar banho, até para beber, indicada para o bem da saúde. Muitas pessoas não têm esse privilégio, tem que comprar, né? E aqui a gente tem de graça. A fartura é tanta que a água mineral é usada para lavar o vidro do carro e a varanda das casas. Quando se mudou para a água boa, essa senhora achou um sabor diferente. Por que achava estranha a água? Eu não sei se é por causa do cloro, né? Porque do sítio não tem cloro, né? É água de mina, mina, poço, essas coisas não tem cloro, né? E essa também é de mina. Mas eles põem cloro, né? Ah. Dizem que põem, eu não sei, porque nunca vi. A água é mineral, mas por exigência do Ministério da Saúde, leva cloro e flúor. É classificada como um tipo de água mineral alcalino-terrosa, de altíssima qualidade. A população tem o privilégio de estar tomando uma água mineral que tem ainda, complementa ainda com a aplicação do cloro e do flúor que previne a cárie dentária. Viva a água nossa. Viva a água. Água tem água boa ainda. Essa é boa. Como combinar economia e ecologia? Nossa equipe revela como reaproveitar água e reduzir a conta no fim do mês. Daqui a pouco. Você vai ver no Start, muralistas brasileiros levam a arte para bares, ruas e livrarias. Devolvem ao povo a paisagem cultural do país. Muita gente pergunta como é que você aprendeu a pintar. Eu digo, olha, eu não sei, porque eu aprendi a pintar quase junto para aprender a escrever. Veja no Start, o seu programa de cultura. Start, com Bianca Ramoneda. Terça, 11 da noite. Aqui na Globo News. Globo News, a vida em tempo real. Você está assistindo Globo Repórter. Wizard, o inglês que dá show. Numa casa verde e usar a tecnologia como aliada na preservação dos recursos naturais. Foi esse o sonho que o engenheiro Sérgio cultivou durante anos. Quando resolveu se casar com a arquiteta Consuelo, a ideia saiu do papel.
planejar tudo foi mais trabalhoso do que pôr a casa em pé. Mais de 1 ano pensando no projeto e 10 meses de obra. Logo na entrada, a parte mais visível do projeto, que transformou a água na alma da casa. A cascata ajuda a resfriar as chapas de aço. Por trás, corre uma tubulação que leva para dentro da sala ar fresco e úmido. Um ar-condicionado ecológico que reduz a temperatura da casa em até 5 graus. E o melhor, tudo feito com água da chuva. Este é só um dos mecanismos que permitem o uso mais inteligente da água. Para o casal, o líquido que deixa as roupas mais limpas, que escorre pelos chuveiros e as pias de cada banheiro, é precioso demais. Não pode simplesmente escapar pelo ralo. A água aqui é sempre reaproveitada. Toda essa água vai para um reservatório, esse é filtrado, tem um tratamento adequado e é bombeado aqui para cima, onde a gente reutiliza na bacia sanitária. O cérebro que comanda a operação ecológica fica escondido no quintal. Um emaranhado de canos e caixas d'água, mas Sérgio não se perde no labirinto. A água, após o uso no chuveiro e lavatório, ela vem e passa por esses 2 filtros que estão aqui, eles ficam enterrados. A filtragem é para retirar os resíduos de sabão em pó, shampoo, sabonete. Depois, a água é bombeada para uma caixa d'água exclusiva que abastece todos os vasos sanitários da casa. Mas o reservatório maior é este com a tampa branca. Armazena água de chuva para ser usada na irrigação do jardim, na cascata, na lavagem do quintal e de toda a área externa. Com isso, a conta da água caiu em 40%. E Sérgio não precisa fazer força para manter a caixa sempre abastecida. Num dia, numa chuva de verão, aquelas chuvas de fim de tarde, bem fortes mesmo, em torno de 40 minutos, mais ou menos, eu consigo colocar 20 mil litros de água aqui dentro da caixa. Uma chuva? Uma única chuva enche totalmente a caixa. E aí dá para quantos dias de uso? É uma água que dura mais ou menos uns 20 dias, 25 dias mais ou menos. Olhando de fora, não parece uma solução ao alcance de todo mundo. Mas Sérgio garante que há projetos para todo tipo de bolso. Pode colocar uma caixa d'água próximo do condutor de água que vem do telhado, receber essa água, colocar um pouco de cloro e utilizar com uma bomba. A água da chuva também foi uma preocupação na hora de planejar este condomínio em São Paulo. Uma lei recente obriga a construção de reservatórios para conter a água da chuva. A medida é para evitar enchentes, mas os engenheiros aqui resolveram dar um passo a mais. A lei nos obrigava a captar 1 hora de chuva ininterrupta e depois poderíamos lançar essa água nas ruas, tá certo? Preferiram não aproveitar a água aqui dentro? Preferimos reaproveitá-la, ou seja, ela é bombeada para uma caixa d'água elevada para, uma vez armazenada, ser utilizada em torneiras espalhadas pelas residências. E o sistema para cada morador não saiu tão caro, menos de 0,5% do valor da casa. As torneiras com água da chuva são marcadas com a canopla verde, um alerta para que a água não seja usada no consumo humano. A economia não é a única satisfação dos moradores, que já aproveitam a novidade. Não esperar só das autoridades, né, fazerem um planejamento correto da utilização da água, da luz, mas a gente tem que também fazer a nossa parte, eu acho. A Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, já oferece água de reuso para os consumidores. Ela custa 1/3 do preço da água tratada, que normalmente chega às nossas torneiras. Não pode ser bebida, nem usada na cozinha ou na higiene pessoal. Quem compra, basicamente, são as prefeituras, para lavagem de ruas, praças e para limpar toda a sujeira deixada pelas feiras livres. É aqui nesses tanques que a Sabesp transforma esgoto em água de reuso. 20 milhões de litros são produzidos por mês. E a companhia poderia multiplicar por 4 o fornecimento. Mas aí seria preciso construir uma rede de distribuição só para essa água reaproveitada, o que custaria caro demais.
Por isso, dizem os técnicos, a saída é fazer o reaproveitamento da água diretamente nos locais onde há grande concentração de gente, como aeroportos, escolas, prédios comerciais e empresas. O professor da Universidade de São Paulo, especialista em reuso de água, acredita que o brasileiro precisa mudar a relação com esse bem que vai se tornar cada vez mais escasso. É necessário acabar com a cultura da abundância. Muitas empresas já perceberam isso. A indústria, há 10 anos atrás, não se preocupava com a água. A água era abundante, não tinha custo. Tá? Então a indústria não sabe nem onde, uma grande parte da indústria não sabe nem onde usa a água. Então eles vão ter que começar a setorizar o consumo, ver aonde eles gastam água e depois tentar economizar. Essa indústria de pequeno porte em São Paulo já fez as contas. Reutilizar água faz bem para o bolso. É uma fábrica de semicondutores, peças ultrassensíveis produzidas a partir do silício. O material chega na indústria desse jeito. Chega assim, eu preciso de água para todo o processo químico que transforma disso para isso. É uma espécie de uma purificação do silício? É uma purificação, que começa com uma limpeza que consome um monte de água. Antes, a água usada na limpeza do silício era simplesmente descartada. A empresa hoje consome 10 vezes menos porque reaproveita a água. A água que foi usada para limpar o silício está toda aqui. Está toda aqui. Aí eu passo essa água desse tanque maior para esse tanque, que é onde é feito o tratamento. O tratamento é simples, feito por apenas um funcionário. No fim, uma lama branca é retirada da água, que está pronta para voltar à fábrica em outras fases de produção. Usando bem a água, a empresa economiza cerca de R$8.000 por mês. Nós, como empresa pequena, temos sempre a ideia de reduzir custos. E essa foi uma maneira de utilizar a água de uma forma mais inteligente e econômica. Imagine uma cidade que não tem medo de racionamento, onde os poços jorram água limpa e fresca, onde as piscinas e as torneiras têm água mineral. Pois esta cidade existe. Com 545 mil habitantes, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é a maior cidade brasileira abastecida 100% por águas subterrâneas, do aquífero Guarani. O Rio Pardo, um dos principais do estado, passa a 1 quilômetro da cidade, mas nem é tocado. A captação para a rede pública é feita por 97 poços, que juntos fornecem 13 milhões de litros de água por hora. O custo de produção é 50 vezes mais baixo do que se a água fosse retirada do rio. A mistura de cloro é baixíssima, só o que a lei estipula, mas os responsáveis dizem que nem isso seria necessário. Como ela sai da terra, já poderia se beber? Tranquilo. Da forma como os poços são perfurados atualmente, é perfeitamente possível. A água é de excelente qualidade, pode até ser enquadrada como água mineral. Uma riqueza natural, que já produziu delícias que fizeram a cidade famosa no país inteiro. Uma sorte geográfica. Ribeirão Preto está numa das pontas onde o aquífero chega mais perto da superfície. Nesta planície, ele aflora. A água forma uma lagoa. Uma facilidade que os moradores aproveitam. No bairro vizinho, é só cavar e achar. Quantos metros precisa furar aqui para achar água? De 1,5 metro a 2 metros, 1,80 m já acha água. Água boa? Nossa, um brinde. A cidade começa a acordar para a importância de se conservar esse privilégio. E o sinal de alerta vem da própria terra. Este é um dos poços mais antigos de Ribeirão Preto. Neste ponto, no centro da cidade, há 50 anos, para se conseguir água, era preciso cavar 35 metros. Hoje a água não aparece antes dos 75 metros, mais que o dobro de profundidade. Para os especialistas, o recado é claro: o nível do aquífero está baixando. O diretor do Departamento de Água e Energia diz que o problema é o excesso de poços perfurados, mais de 400 na cidade inteira, autorizados ou não. Hoje, vocês não conseguem dizer não?
Hoje a gente não tem uma ferramenta legal ainda para você evitar essa outorga, tá? Porque desde que tenha um responsável técnico, um projeto detalhado, você tem que outorgar. Outra solução é ajudar a repor o que se tira da natureza. Este engenheiro instalou em casa um sistema que devolve mais rápido a água para o subsolo. Essa área da casa, e assim como outras, ela permite fazer a infiltração da água da chuva. A própria cobertura para trânsito também é permeável. A água passa para o solo e vai recarregar aquífero. A água do telhado vem para onde? A água é coletada e vem para essa cisterna. Antes ela passa pelo sistema de filtração, é removido algumas das impurezas e depois é reservada aqui nessa cisterna para o uso futuro. Dessa forma, com o uso da água, você alivia a pressão no aquífero também. Um modelo que André quer ver nas escolas municipais. A criança, ao ver o sistema hidrológico funcionando, convivendo com os fenômenos da natureza, ela vai se tornar uma pessoa mais cidadã e mais consciente da sua responsabilidade diante da sociedade. Este geólogo, que estuda o aquífero Guarani há 49 anos, diz que sozinha a natureza demora quase 30 anos para recompor as camadas do lençol d'água. É preciso evitar a qualquer custo a superexploração do aquífero. Ele significa a sobrevivência da população. Eu acho que nós somos realmente abençoados em possuir uma reserva tão rica e que precisamos então saber proteger. O lugar onde a terra afundou. Casas racharam, paredes desmoronaram e o chão cedeu. O perigo na exploração dos subterrâneos. Veja a seguir. Olá, 1h35 no horário de Brasília. Veja as principais notícias deste domingo. O presidente deposto do Equador, Lúcio Gutierrez, pode chegar a qualquer momento em Brasília. Lúcio Gutierrez foi levado para... Bem, acabamos de receber a notícia de que o avião que trouxe o presidente Lúcio Gutierrez do Equador já chegou à base aérea da capital federal, em Brasília. Vamos agora com as informações ao vivo da repórter Geisa Duarte. Geisa. Geisa, você me ouve? Oi, ouço. A base aérea? Oi? O avião que traz o presidente deposto, Lúcio Gutierrez, já chegou à base aérea? Já acabou de aterrissar aqui. Nós estamos ao vivo. Quais são as informações que você tem para a gente agora, nesse momento em que acaba de chegar o avião com o ex-presidente Lúcio Gutierrez? Bem, é um avião 737-200 da Força Aérea Brasileira e que saiu de Equador por volta de 5h45 da manhã, fez apenas uma escala para reabastecimento no Brasil e acaba de aterrissar na base aérea de Brasília. Está trazendo o presidente deposto Lúcio Gutierrez, a esposa dele e uma filha de 15 anos. A informação que nós temos até agora é de que ele deve seguir imediatamente de helicóptero para uma residência que foi cedida pelo Exército Brasileiro, onde vai ficar por um período ainda não sabido. Ele tem pelo menos 2 anos para ficar no Brasil e esse prazo de asilo político pode ser renovado após 2 anos, se houver necessidade, se a situação política no Equador continuar complicada para o retorno de Lúcio Gutierrez. A partir deste momento, o presidente deposto fica sob a responsabilidade do Ministério da Justiça. Para que ele faça qualquer deslocamento, saia do país, ele tem de comunicar à Polícia Federal. Também tem de comunicar à polícia se pretender se mudar de casa. Ele vai ser recebido aqui por pessoas da base aérea mesmo, não há nenhuma autoridade do governo brasileiro aqui. Inclusive, a informação que nós temos é de que ele e sua família vão descer pela porta de trás do avião, já que a porta da frente é reservada apenas a autoridades. E neste momento, o Lúcio Gutierrez é um presidente deposto, portanto, não vai ter nenhum tipo de honraria, mas ele está sendo recebido por pessoas do Itamaraty e também 2 ministros do Itamaraty o acompanharam nessa viagem
e devem desembarcar agora que o avião acaba de aterrissar na base aérea de Brasília. Geisa, qual é o esquema de segurança aí para o desembarque do presidente deposto do Equador que acaba de chegar ao Brasil? Olha, como a situação aqui em Brasília é muito diferente, né, da situação no Equador, e ele está dentro da base aérea, onde há já todo um esquema de segurança naturalmente preparado para as autoridades, não houve nenhum reforço extra. Há um pequeno número de seguranças, mas pessoas que já trabalham mesmo na base aérea. Não há nenhum esquema especial para recebê-lo, a não ser esse helicóptero que foi colocado à disposição para levá-lo diretamente da base aérea para a residência que foi cedida pelo Exército Brasileiro. Obrigada, Geisa. Essas foram as informações ao vivo da repórter Geisa Duarte, que acompanhou neste momento a chegada do avião que trouxe o ex-presidente do Equador, Lúcio Gutierrez, para Brasília. O avião acabou de chegar a Brasília. Outras informações você vê na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 2 da tarde. Até já. A casa de Maria Inês parece um cenário de um filme de terror. De repente, surgiram rachaduras nas paredes, o chão da entrada se abriu, saltaram pedras do calçamento, o espelho da sala quebrou. Minha filha dançava, na época, que tinha um espelho grande, e ela estava aqui dançando na frente do espelho. De repente, o espelho trincou, caiu um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, e apareceu essa rachadura na parede, né? Ela ficou super assustada. A família vive um drama desde 1992, justamente quando a Companhia de Águas do Estado do Paraná começou a extrair água de um outro aquífero, o de Karst, do subsolo da cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Começou na casa toda, né? E começou quando eles começaram a extrair a água, né? Aí foi numa quinta-feira, na sexta-feira amanheceu com várias rachaduras pela casa e a calçada tinha afundado um pouco nos cantos e havia aparecido umas rachaduras. Essa calçada já foi trocada 2 ou 3 vezes e não adianta, foi feita uma malha de ferro, cimento reforçado e ela afunda, começa a aparecer a rachadura, como você está vendo aqui, né? Novamente. E dentro da casa é a mesma situação. Tem outra rachadura aqui que corre. E dá para perceber um afastamento da parede, né? Dá a impressão que a casa até deu uma tombadinha, né? Porque veja, a rachadura é bem expressiva e ela continua do outro lado. Então, olha só. Maria Inês percorre a casa que construiu com esforço, na ilusão de estar deixando um patrimônio para os filhos. Ainda se lembra da noite em que toda a família foi acordada com um barulho estrondoso. No dia seguinte, nós viemos até aqui, esse terreno, para dar uma olhada e constatamos que tinha surgido esse buraco enorme e uma dolina, né? E realmente é assustador, né? Você de repente pensar que um buraco desse pode surgir no meio da tua casa ou no teu jardim. Fez um barulho. De repente fez um barulho. Foi uma queda brusca, de uma vez só. E um barulho assim, assustador. A família teve de se mudar depois que um estudo de prospecção do solo condenou a casa. O pânico já havia tomado conta dos filhos. Cada estalo que a gente ouvia dava medo que estivesse abrindo um buraco daquele que vocês viram lá, ou que estivesse caindo a laje na cabeça, uma situação de pavor mesmo. Um quarteirão inteiro interditado, casas abandonadas, os moradores tendo de mudar de uma hora para outra. Quem poderia imaginar que a exploração da água subterrânea, que deveria ser um benefício para toda a população, pudesse se transformar num grande problema? Os buracos foram surgindo de forma assustadora e provocando destruição. Debaixo de um solo frágil, existe uma riqueza que também está ameaçada.
O subsolo de Almirante Tamandaré mais parece um queijo suíço, com grutas iguais a esta, de rocha calcária, pouco resistente. Nelas se formam os reservatórios de água. Com o bombeamento dos poços, ocorrem os afundamentos no solo. Este comerciante teve que abandonar a casa depois que um grande buraco se abriu no quintal. Choveu muito na noite anterior e ele, que já estava apavorado com as primeiras rachaduras das paredes, se preparou para registrar com uma câmera o momento em que a terra se abriu. E como é que foi? Aquela água foi borbulhando e foi cedendo? Começou a ceder, começou a desbarrancar, né? Que ele fica um vácuo, imagina, embaixo, né? Aí começou a desbarrancar a parte de cima. Começou com um diâmetro mais ou menos de 50 centímetros de diâmetro. Aí eu fui gravando, ele pegou, na gravação dá pra ver, ele pegou uma área de 4 metros de diâmetro depois. E aquela água, toda a água que estava, inclusive a água do rio, né? O rio tinha transbordado. Transbordado, porque choveu, né? E toda aquela água do rio, o buraco foi absorvendo. Foi engolindo assim. Engolindo, como a imagem mostra, né? O pavor que o buraco engolisse a casa, patrimônio deixado pelo pai, se agrava pela consciência do risco de contaminação das águas subterrâneas. Nesse rio é jogado esgoto. Isso está contaminando, então. Contaminando. Depois eles fizeram, regime de galope, eles fizeram aí uns dutos de rede de esgoto, mas a unidade que eles estão fazendo não está inaugurada. Antigos vizinhos do comerciante, esse casal teve a casa desapropriada, mas vive na dependência do aluguel que a empresa de saneamento do Paraná prometeu pagar. Em Almirante Tamandaré, outras famílias que tiveram de sair das casas estão na mesma situação. Até hoje não se chegou a um consenso sobre os valores da indenização que essas pessoas têm direito a receber. Tá aqui de casa nova, mas não nossa, né? Pois é, ficou para eles mandaram nós sair, era para nós sair imediatamente, porque estava perigoso, e nós fomos atrás de casa, né, até que achei essa daqui. Agora, esses tempos, eles vieram aí com um acerto, mas eles querem dar 26 mil. O que eles vão fazer com 26 mil? São feitos orçamentos das casas, dos terrenos, dos lotes, para que a Sanepar possa indenizar um valor justo daquilo que realmente foi atingido. Não é apenas a questão do dinheiro, foi doloroso sair do cantinho onde passaram a vida inteira. O joguinho noturno de baralho com os vizinhos, a memória e a história deixadas para trás, a horta cultivada e o jardim cheio de roseiras. A gente aqui não pode nem plantar um pé de arvoredo, nada, nem verdura, tem que comprar tudo daí. Lá nós tínhamos 4 pés de limão que tinha suco pro ano inteiro. Aqui não tem nada. 2 anos e meio depois de terem de abandonar a própria casa, Dona Glória e seu Antônio ainda têm que lutar para receber o dinheiro do aluguel da casa provisória, enquanto a indenização para a casa própria não vem. Vocês têm até uma certa pressa em encher essa casa. Nós, para a nossa idade que nós temos, nós pela idade que a gente tem, né? Olha, tem dia que a gente passa lá onde a gente morava, dá vontade de chorar. Nossos repórteres revelam o ponto fraco do gigante, onde o aquífero corre o risco de contaminar suas águas minerais. Daqui a pouco. A Oficina do Livro e o trabalho de recuperação do acervo literário brasileiro. Elizabeth Pacheco conversa com o editor e restaurador Cláudio Giordano. A oficina começou com um pequeno acervo que eu formei de obras garimpadas em sebo. Almanac, com o editor e restaurador Cláudio Giordano. De segunda para terça, 00:30. A
natureza fez uma muralha para proteger o seu tesouro escondido. O paredão de basalto é o guardião. Cobre mais de 90% da imensa caixa d'água subterrânea. Sobre o aquífero Guarani, existe uma camada de basalto. É essa rocha vulcânica, uma rocha praticamente impermeável, uma proteção natural. Mas o basalto não é tão seguro assim. Existem rachaduras naturais por onde a água da superfície escorre. Esse é o caminho da recarga do aquífero e de uma possível contaminação. Se tiver uma atividade poluidora em cima, vai percolar também essa poluição. Vai escorrer. Vai escorrer para o aquífero. E no Centro-Oeste, o agronegócio prospera sobre o aquífero. Onde tem criações e lavouras, tem matéria orgânica que produz o nitrato. O nitrato está no metabolismo das bactérias, é fundamental para o desenvolvimento das plantas, mas também em altas concentrações ele pode levar a uma situação de contaminação. Na suinocultura, o nitrato presente nos dejetos é altamente poluente. Na granja de José Pinesso, o dinheiro para preservar o meio ambiente veio do outro lado do mundo. Nós estamos fazendo 4 biodigestores, onde todos os dejetos da suinocultura será bombeado para cá e vai passar para um processo de fermentação, onde nós vamos coletar todo o gás que é produzido aí e depois a água que sai vai para essas lagoas, né, com toda revestida com lona, onde nós vamos utilizar toda essa água depois para fazer a fertirrigação. R$750 mil seria o preço que a gente pagaria por esses 4 biodigestor funcionando. E agora? Por enquanto não tirei nada do bolso ainda. Por quê? É o protocolo de Kyoto está pagando pra gente isso aí, né? Os biodigestores são essas bolhas. Os gases que exalam da fermentação dos dejetos ficam retidos. Depois de canalizados, são queimados sem poluir o ar. Estamos em uma granja de criação de suínos e aqui não há aquele mau cheiro característico das pocilgas. A preocupação não é só em evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera. São Gabriel do Oeste está sobre um afloramento do aquífero Guarani. A reserva subterrânea de água está a alguns metros aqui embaixo. Por isso, os dejetos da suinocultura são tratados e ficam em lagoas como essa, que tem uma cobertura que protege o solo e evita a infiltração. Protege também o aquífero Guarani de qualquer contaminação. O dejeto suíno, depois de fermentado, ele já está livre de substâncias tóxicas, que seriam nitritos e nitratos, que poderiam contaminar o subsolo. Mais que preservar, seu José vai economizar. Os dejetos serão usados para adubar a terra e reduzir à metade os gastos com fertilizantes. A água tratada vai irrigar a lavoura e a energia para abastecer a fazenda virá da queima do gás aprisionado nas bolhas. Enquanto uns buscam saídas para não poluir, outros... O risco de contaminação do aquífero Guarani é maior nas regiões onde a rocha que armazena água aparece. Em todo o Brasil, essa região cobre mais de 100 mil quilômetros quadrados, uma área maior que os estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas juntos. Esse é um afloramento do aquífero Guarani. A rocha está visível na superfície. Quando chove, parte da água da chuva infiltra na pedra e abastece a reserva subterrânea. É mais ou menos assim. A água cai e é rapidamente absorvida. Fica armazenada dentro da rocha. Funciona como se fosse uma esponja. Se a gente pudesse cortar a terra, essa seria a imagem do aquífero. É como uma bacia. A rocha que armazena a água chega a mais de 1 quilômetro de profundidade. Por cima está o basalto. Nas bordas não tem a proteção. A pedra chega até a superfície. Coincidência ou não, nessas regiões o desenvolvimento econômico é grande, seja nas lavouras de grãos do Centro-Oeste ou nas grandes cidades do Sudeste. E o sonho de consumo de todo agricultor, a terra roxa, nada mais é do que uma parte do aquífero. Em cima desse conjunto todo se desenvolve a alteração intempérica, a alteração da rocha, formando as camadas de terra roxa que cobre praticamente toda a região da bacia, principalmente essa região sul, sudeste e centro-oeste, formando a chamada terra roxa, onde
absolutamente cultivável em razão da fertilidade do solo que essa rocha produz. É só olhar as plantações de soja. O problema aqui é que produtividade e uso de agrotóxicos andam juntos. Nesses locais, a preocupação é maior. Produzir, tem que saber o que produzir e de que forma produzir. Não podemos chegar e produzir diretamente da forma mais indiscriminada de uso de produtos químicos. Como aliar preservação do aquífero e produção agrícola? A gente não pode brecar o desenvolvimento por conta da questão do aquífero, mas também a gente não pode estar estabelecendo algo que produza poluição nesse aquífero, porque todos nós dependemos da água e o aquífero é o grande reservatório. O desafio é criar regras para o uso da água. Uma das propostas é cobrar de quem gasta e de quem polui. Que é nosso objetivo agora, buscar essa cobrança pela água, principalmente para conscientizar as pessoas de que o manancial é perecível, que aquela ideia de que a água seria infinita já não existe mais e que mesmo a gente estando em cima de um grande volume de água, esse volume pode prejudicar as gerações futuras. Para as áreas de recarga onde o reservatório se reabastece, já se fala em restrições. Nós precisaríamos partir de um zoneamento, para dizer que tipo de uso que pode ter o aquífero em cada região. O mais adequado, aquilo que é apropriado, o quanto de água que pode se tirar, o tipo de atividade econômica que pode se desenvolver em cada uma das regiões que estão sobre o aquífero, de maneira que ele não seja contaminado. Se você contamina um aquífero, como é que você limpa? Não limpa. Se você contamina um curso d'água superficial, você até pode fazer um trabalho de recuperação. Agora, um aquífero não há como limpar. O país mais rico do mundo em água. Cientistas alertam, o aquífero pode ajudar o Brasil a crescer. Daqui a pouco. Paulo Fontes, o brasileiro que dirige nos Estados Unidos o maior programa de transplantes de fígado do mundo. Fígado é, per si, um órgão que envolve uma certa complexidade no manuseio clínico e na parte operatória. O sistema americano que elimina as filas de espera. As pesquisas que renovam as esperanças dos pacientes. Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, com Ricardo Lessa. Segunda, 9h30 da noite. Paraná, 399 municípios, 275 já descobriram as vantagens das águas subterrâneas. Mais saudáveis, mais puras, mais baratas. 5 aquíferos diferentes abastecem o estado. Historicamente, as águas minerais desta região eram consumidas pelos índios guaranis há séculos. Depois vieram os desbravadores com desmatamento indiscriminado, pondo em risco as fontes naturais. Hoje, a grande preocupação é recuperar e preservar as matas para proteger não só os rios, mas principalmente a água que vem do fundo da terra. Em áreas como esta, de muita vegetação, brotam as minas que alimentam a indústria. Pontos borbulhantes na areia muito clara indicam: aqui não há apenas uma, mas várias fontes de água mineral. E elas contêm cálcio e magnésio, fundamentais para crianças e idosos. A indústria do café também usa o aquífero. Além de pura, a água já vem quente, economia no consumo de energia. A indústria tira a água a uma profundidade de quase 1000 metros. E tanto a utiliza na extração do café como nas caldeiras. Mas a quem pertence, afinal, a água do aquífero? Diante da escassez que ameaça o mundo, a ONU propôs que o aquífero Guarani fosse transformado em patrimônio da humanidade e que as suas águas fossem consideradas reserva estratégica intocada, para que no futuro
fosse usada por toda a população do planeta. Por enquanto, é apenas uma proposta. Hoje, os 4 países do Mercosul que estão sobre o gigantesco reservatório formam uma grande potência. Os países têm que se unir justamente para defender esse patrimônio, porque o futuro, né, está na água. Os países que têm abundância em água vão dominar o mercado, porque vão produzir alimentos, eles podem produzir alimento para exportar, podem vender a água envasada. Então aí depende da determinação do governo dos 4 países na defesa do aquífero Guarani como patrimônio nosso, dos 4 países do Mercosul. Os pesquisadores Nádia Boscardin, José Roberto Borghetti e Hernani da Rosa Filho são os autores do mais completo estudo já feito sobre o aquífero, que concluiu: o Guarani é instrumento precioso para o crescimento do Brasil. O mais importante desta riqueza é saber quais os critérios que daqui para frente vão ser utilizados para que nós possamos utilizar de uma forma racional, visando tanto a questão do desenvolvimento que o país precisa, na questão de geração de emprego e renda, mas também sob o ponto de vista de preservação ambiental, para que as futuras gerações possam constantemente estar usufruindo desse benefício tão importante. Água subterrânea, uma riqueza que pode gerar outras riquezas. Mas os cientistas alertam: este bem renovável, vital para o ser humano, não é infinito. Só o uso racional, cercado de cuidados ao meio ambiente, pode garantir vida longa às nossas reservas de água. Uma boa noite e um bom fim de semana.